campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Estamos aqui para a leitura do Evangelho. Em especial, cumprimento nossos irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos ver o que nos cai nesse dia. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. De Fetter, bispo de Nevers, Bordeaux. Item 18. Sejam severos para consigo mesmos indulgentes, para com as fraquezas alheias. Esta é uma prática caridosa que poucas pessoas observam. Todos têm tendências ruins a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado e precisam se livrar dele para chegar ao cume da montanha do progresso. Por que são tão exigentes para com o próximo e tão cegos para consigo mesmos? Quando deixarão de perceber no olho do irmão o cisco que o fere, enquanto vocês possuem uma trave que o cega e faz com que caminhe de queda em queda? Creio nos espíritos, pois eles são seus irmãos. Todo homem orgulhoso que se acha superior em virtude e mérito a seus irmãos encarnados é sempre um insensato. E Deus o julgará por isso no dia de sua justiça. O verdadeiro sentido da caridade é a modéstia e a humildade. Ambas consistem em ver apenas superficialmente os defeitos alheios e ressaltar no próximo a virtude e o que existe de bom. Ainda que o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre existe em alguma de suas regiões mais profundas o germe dos bons sentimentos, como se fosse uma lembrança de sua realidade espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes são aqueles que a conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho está iluminado e ao longo da jornada terrena podem ler essas palavras que lhe indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade praticada com coração, caridade para com o próximo e para consigo mesmo. Resumindo, a caridade para com todos e o amor a Deus acima de todas as coisas. O amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Que lindo este texto. Então aqui, meus irmãos, como nós se preocupamos com as atitudes dos nossos irmãos, das dificuldades que eles têm, sem perceber, né, que se a gente nota nele aquela dificuldade, né, aquele que te desagrada com aquela atitude, é porque nós temos. Porque se nós não tivéssemos, a gente não ia perceber. Né? Então, temos que prestar atenção nisso. Tudo que nos incomoda, que nos tira do sério, né, nós temos, né, no próximo a gente tem. Então, vamos tentar trabalhar em nós, primeiro, né, nos corrigirmos para depois tentar corrigir o próximo. Aqui ele fala para chegar ao cume da montanha, né, que é a nossa caminhada de evolução. Então, se a gente começar a dar esses primeiros passos, já vamos, né, nos libertando desse fardo que também comenta aqui no texto, né, que temos que carregar. Mas Deus nunca vai nos dar um fardo que não possamos carregar, que temos condições de levar, porque Ele é nosso e porque Ele vai nos melhorar. Esse caminho que devemos seguir, né, para aliviar esse fardo, essas dificuldades que temos e notamos nos outros, devem ser seguidos pensando em Jesus. A cada momento, quando tivermos um pensamento, porque o pensamento, né, é muito importante, às vezes muito mais, né, a energia dele reflete no outro muito mais do que palavras. Então a gente tem que estar sempre orando e vigiando, né, se preocupar com o que vamos pensar.
Então, quando a gente tiver esses pensamentos, vamos pensar assim, o que Jesus faria naquele momento se ele estivesse ali, né? Qual seria a atitude de Jesus? Com certeza seria uma das melhores. E isso que estamos aqui, temos que estar aqui encarnados, que foi nos dada essa oportunidade para sermos melhores, para sermos persistentes e perseverantes nas nossas atitudes. Porque é difícil, com certeza é difícil, né? Mas não é impossível. E é isso que Jesus espera de nós, e é isso que Deus quer de cada um de seus filhos, a perfeição, que sigam os caminhos de Jesus, né? Que tenham paz no coração, que não queiram ser julgados. Não queremos ser julgados, mas também não podemos julgar. Essa é a lei. Isto é o sensato, né? É o que é o mais sensato em nossas vidas. Trilhar os nossos caminhos sem se preocupar com as atitudes do próximo. Se ele está querendo demonstrar que é melhor, que bom. E aqui também fala que devemos elogiar as virtudes. Se a pessoa adquiriu determinados bens materiais, é porque ela trabalhou para isso, né? E se ela ganhou também, algum motivo tem, né? Mas a responsabilidade é dela, não é nossa, de como ela vai utilizar isto que ela, né? Isso que ela recebeu nessa vida. Vamos então tentar nós mesmos nos melhorarmos, sem se preocupar. Temos que ser indulgentes com as dificuldades alheias, indulgente com os nossos irmãos, principalmente os mais próximos, que são nossos familiares, que estão no nosso convívio, porque estamos todos reunidos ali naquela família para nos melhorarmos um a um e nos ajudarmos, né? Porque pedimos para nascer naquela família, pedimos, e nossos filhos também pediram para nascer, né? Então temos que seguirmos juntos, por mais dificuldade que se tenha, que se apresente. Então vamos agradecer quando recebermos estas dificuldades em nossas vidas. Por quê? Porque a nossa evolução, porque a nossa melhora do nosso espírito. E com essa doutrina que seguimos, né, a doutrina espírita, que nos dá um mar de recursos, né, através de estudo, através de leituras de livros, né, exemplificando o nosso Mestre Jesus, o que precisamos mais é colocar em prática, né, sair do estudo e colocar em prática tudo que temos, né, recebido nestes anos de doutrina. Então vamos tentar dia a dia, é passo a passo, degrau por degrau. Vamos conseguir, né, com a ajuda dos nossos bons espíritos, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus. E podemos pedir isso, né, que sempre vai nos ser atendido através de uma prece. Pedir a paz, pedir a calma, pedir a indulgência, né, os bons pensamentos para conosco e para com o próximo. E sempre que pudermos ajudar uma pessoa, né, que também aqui no texto fala da caridade, a caridade nessas atitudes, né, de não julgar o teu irmão e sim compreendê-lo e sim exaltá-lo quando for necessário, né, as suas virtudes, as coisas boas, e não ficar com inveja daquilo que tudo que de bom ele tem, né, moralmente, principalmente, e sim tentarmos, né, nos melhorar, sem olhar pro próximo com inveja, com falta de caridade, né? Então temos que ter o nosso coração em Deus. E a prece, como eu estava falando, é o nosso meio, é a nossa conversa com Deus, que toda vez que surgir as dificuldades, vamos conseguir.
né, através dessa prece, nos melhorarmos, nos acalmarmos, né, para enfrentar aquela situação. E também todo o bem que a gente fizer para o nosso próximo vai nos ajudar. Todo bom pensamento que emanarmos no universo vai nos ajudar, né? Porque vai retornar para nós isso tudo. Quando formos ajudarmos algum irmão, né, sermos caridosos com ele, vamos fazer sem julgar, ou vamos fazer sem pensar o que vamos receber em troca, né? Tem que ser aquela doação, né, dos teus melhores sentimentos para aquela pessoa sem querer receber nada em troca. Isso que Deus, isso que Jesus quer de nós. Isso que vai nos proporcionar um bem maior. A nossa evolução, a nossa caminhada no dia a dia. Isso vamos construindo, é uma construção que precisamos fazer, né? E a doutrina, com certeza, nos ajuda, nos orienta para fazermos isso. E quando os irmãos vierem nos pedir, nós vamos pensar o que eles vão fazer com aquele dinheiro ou deixar de fazer, né? E sim, simplesmente entregar ou dinheiro ou um alimento. Agora, o que eles vão fazer, a responsabilidade é deles. Só nossa obrigação é sermos apenas caridosos, né? É termos a atitude de Jesus, não julgando e sendo sempre amigos, né? Um dos outros. Às vezes, quando eu tô atravessando a rua, assim, de um lugar, né, estou esperando o sinal, eu vejo aquela multidão de pessoas do outro lado, né, e fico pensando, somos todos irmãos, cada um tem seu pensamento, cada um tem suas dificuldades, né, e um dia chegaremos a termos o olhar fraterno para qualquer um, independente se conhecemos ou não aquela pessoa. Então, essas atitudes vão nos transformando. Essas atitudes que devemos exemplificar, né? Para as pessoas que estão próximas de nós, né? A nossa família, nossos amigos e até no nosso ambiente de trabalho. Porque as pessoas notam, né? Aprendem com as nossas atitudes. Não adianta nós ficarmos simplesmente na teoria, enquanto quando estamos com as pessoas mais próximas, né, na prática, fazemos tudo diferente daquilo que estamos pregando. Isso é um compromisso que assumimos e que temos que dar continuidade nessa trilha, né, nessa caminhada, nessa jornada, para tentarmos nos melhorar, para tentarmos ser os verdadeiros filhos de Deus, né, que nos criou, que nos deu a vida. E aqui também fala no texto na questão da humildade, de sermos humildes, né? Jesus, quando nasceu, nos deu o maior exemplo de humildade. Ele poderia ter nascido em qualquer palácio, né? Poderia ter nascido em qualquer lugar luxuoso. E ele veio através de uma estrebaria, né? Junto com os animais, com os pastores, naquela simplicidade, nos ensinando que não precisamos mais do que amor para viver, né? Termos as coisas materiais suficientes para o nosso dia a dia, mas não nos tornarmos refém disso, dessas coisas materiais. E, se for possível, partilhar, né? Tudo de material que temos, devemos tentar partilhar também. Com poucas atitudes, né? Vamos sendo pessoas melhores, mas é uma construção.
É uma construção no dia a dia, é uma construção que é só nossa, né? Por isso que aqui no texto enfatiza que não devemos nos preocupar com os outros. E com certeza que no momento que pararmos de nos preocupar com os outros e nos preocuparmos com os nossos atos, nem vamos se preocupar, né? Nem vai nos fazer mal aquele sentimento ali do que o outro está fazendo, por mais errado que ele esteja. Como eu disse, a responsabilidade é dele. Não nos cabe naquele momento julgar, né? Deus, na sua infinita misericórdia, sempre nos perdoa. Então, quem somos nós para querermos julgar o nosso irmão por suas atitudes? Sejamos muito benevolentes com as atitudes dos nossos irmãos. Porque é isso que a gente também quer. Porque a gente quer fazer comentários de alguém, ou quer dar conselho para alguém, né? Como dar moral, né? Querer exemplificar, dizendo que a pessoa está errada. Mas quando acontece isso conosco, que alguém quer vir falar conosco a mesma coisa, nós não gostamos. Então a gente nunca deve fazer para o próximo o que não queremos para nós. E isso temos que ter, né, na nossa convicção, no nosso interior, que é importante. Todas as atitudes, se não são boas para nós, né, então por que eu vou tomar essa atitude com o próximo? Por que eu vou falar alguma coisa? Então, antes de falarmos alguma coisa para alguém, vamos pensar, isso vai ajudar? Vai somar na vida dele? Vai mudar a determinada situação? Se não vai mudar, então não precisamos falar. O silêncio. Então vamos fazer o quê? Uma prece que com certeza vai dar muito mais efeito na vida dele, né? E para nós, porque no momento que a gente faz a prece, nos aproxima de bons espíritos. Estamos sempre rodeados, quando a gente emana bons sentimentos, estamos sempre rodeados de bons espíritos. E estas atitudes que Deus escreveu para nós. Então vamos fazer um esforço para nos melhorarmos nesta existência. Então, por hoje, essa primeira parte encerramos aqui e vamos para a segunda parte do nosso trabalho, que é nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos a todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles que endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se achem passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz de verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimam-se e progridam, envolvidos na tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando-nos das trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai,
a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender e amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Então vamos para a nossa prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site